Atualmente, o petróleo bruto do Irã está transbordando, mas, por causa disso, está se tornando uma bomba relógio. O impacto do contrabloqueio dos Estados Unidos está afetando enormemente o Irã. Hoje, vamos analisar esse assunto em detalhes. Vamos conferir agora. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, após os Estados Unidos imporem um contrabloqueio ao Irã, as exportações e importações de petróleo bruto do Irã foram completamente interrompidas. Como resultado, os tanques de armazenamento de petróleo no Irã estão atualmente cheios. O problema é que isso está se tornando um veneno para o próprio Irã. Deixe-me explicar o porquê. Se não houver instalações para armazenar o petróleo bruto dentro do Irã, o país terá que reduzir a produção de petróleo. No entanto, o Irã está se esforçando para evitar essa redução na produção, porque a produção de petróleo não é algo que você pode simplesmente parar apertando um botão, como em uma fábrica. Os campos de petróleo precisam ser extraídos continuamente sob uma certa pressão para serem mantidos. Se a produção for interrompida de repente, a pressão interna do campo de petróleo entra em colapso. Se isso ocorrer, água ou impurezas podem entrar e danificar o campo de petróleo. Mesmo com a retomada da produção, não será possível extrair o mesmo volume. No pior caso, o campo pode ser fechado para sempre. Por isso, mesmo quando é necessário reduzir a produção, é feito com o máximo de cautela. No entanto, como o Irã atualmente não consegue exportar seu petróleo, os tanques de armazenamento de petróleo dentro do país continuam enchendo. Por isso, o Irã não pôde parar a produção nem exportar petróleo e enfrentou uma grande crise. Autoridades afirmam que o Irã usa até tanques abandonados e danificados em Ahvaz e Azaluyeh, centros de produção e logística de petróleo no sul do país, para armazenar petróleo. Também há relatos de que o Irã tenta enviar petróleo para a China por ferrovias. O petróleo raramente é transportado por ferrovia por não ser lucrativo nem eficiente, mas, diante da grave situação no Irã, essa alternativa está sendo usada. Vortexa e Kepler previram que os tanques de petróleo do Irã atingiriam capacidade máxima em 1 ou 2 semanas, mas isso ocorreu mais rápido que o previsto. O presidente Trump afirmou que, em até 3 dias, ou seja, em 2 dias, a partir do momento do upload deste vídeo, a capacidade de armazenamento atingiria o limite. Mas não se sabe ao certo se isso é verdade ou não. De todo modo, o limite deve ser atingido em breve. Riseod Birongil, diretor da Energy Aspects, afirmou que o bloqueio marítimo visa neutralizar a influência do Irã no Estreito de Hormuz e pressionar economicamente o país a chegar a um acordo. Como o Irã sofre sanções econômicas há mais de 40 anos, muitos acreditam que o país tem grande resistência a essa pressão. Por isso, ainda devemos observar sua reação. De qualquer forma, é fato que o Irã está enfrentando uma grande crise. Claro, o Irã ainda pode aguentar um pouco mais. Isso porque, primeiro, existe a possibilidade de o Irã posicionar navios petroleiros no porto e usá-los como espaço de armazenamento temporário. E também há a opção de reduzir um pouco mais a produção de petróleo durante o restante deste mês. Porém, sem suspender o bloqueio do Estreito de Hormuz, isso não passa de uma solução temporária. Hoje, parecem tentar destruir toda a indústria petrolífera do Irã. A principal receita do Irã vem do petróleo. Se essa indústria for destruída, o país perderá sua capacidade de recuperação futura. Por isso, o Irã passou a agir de forma diferente. Embora a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã tenha fracassado, atualmente o Irã está conduzindo ativamente a diplomacia regional e realizando esforços nos bastidores para estabelecer um quadro de acordo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, visitou o Paquistão, Omã e Rússia, mantendo comunicação próxima com vizinhos sobre questões regionais. Também foi possível observar que o Irã deu um passo atrás. Segundo a mídia política americana Axios, o Irã teria apresentado aos Estados Unidos uma nova proposta de negociação, sugerindo adiar a questão nuclear e resolver primeiro os assuntos mais urgentes. A abordagem é não colocar imediatamente na mesa a carta mais sensível, que é a negociação nuclear, mas primeiro resolver a questão do Estreito de Hormuz e o estado de guerra. O plano apresentado pelo Irã será realizado em etapas. Na fase 1, o Irã propõe suspender simultaneamente o controle do estreito e o bloqueio marítimo dos Estados Unidos, buscando depois um cessar-fogo duradouro ou paz permanente para diminuir as tensões. Após estabilizar a situação, a intenção é retomar as negociações nucleares. O foco dessa estratégia é facilitar as negociações. A questão nuclear gera intenso confronto entre radicais e moderados no Irã. Então, se abordada no início, há grande chance de fracasso nas negociações. Por isso, o Irã trouxe à tona temas que têm maior possibilidade de consenso, criando uma saída diplomática e minimizando a resistência interna.
Ao mesmo tempo, essa ação também carrega uma mensagem direcionada aos Estados Unidos. Como é necessário suspender o bloqueio marítimo para que a economia possa respirar, o Irã está colocando seu problema mais urgente em primeiro plano, numa tentativa calculada de levar a outra parte à mesa de negociações. O Axios avalia essa proposta como uma estratégia alternativa capaz de romper o impasse. A intenção é transferir o foco das negociações do programa nuclear para o controle marítimo, criando assim um espaço onde ambos os lados possam fazer concessões. Para os Estados Unidos, é difícil aceitar, pois o bloqueio marítimo é sua principal forma de pressionar o Irã. Se suspenderem agora, perderão uma carta importante nas futuras negociações nucleares. Além disso, o presidente Trump também continua sinalizando a manutenção do bloqueio de retaliação. Por isso, ainda é incerto se essa proposta realmente levará à retomada das negociações ou resultará em outro impasse. A situação interna do Irã também está ficando complicada. Atualmente, o centro do poder está nas mãos dos linha dura, que veem o programa nuclear como um ativo central do regime e, por isso, rejeitam fortemente até mesmo colocar isso na mesa de negociações. Especialmente porque o programa nuclear não é apenas uma tecnologia militar simples, mas um símbolo diretamente ligado à sobrevivência do regime, existe uma forte percepção de que, no momento em que cederem nisso, a própria legitimidade do governo pode ser abalada. Nesse clima, aumentam os conflitos com o grupo negociador, que busca uma abordagem diplomática mais flexível. Na verdade, um dos motivos pelos quais o Irã não conseguiu apresentar uma posição consistente durante o processo de negociação é justamente essa divisão interna. No meio diplomático, há uma postura de que é necessário certo nível de compromisso para aliviar as tensões e suspender as sanções, mas as forças mais duras, como os militares e a Guarda Revolucionária, mantêm a posição de que devem resistir à pressão até o fim. Como resultado, o ritmo da tomada de decisões políticas está ficando mais lento e, dependendo da situação, até mesmo as mensagens transmitidas mudam. Esses conflitos internos podem enfraquecer o poder de negociação, mas, por outro lado, também podem servir como uma pressão para manter uma postura firme. No entanto, o tempo não espera. Com o tempo, a situação interna do Irã piora rapidamente. Antes da guerra, a inflação já era alta. E com a guerra Dong, os preços sobem ainda mais rápido. O Fundo Monetário Internacional previu que a taxa de inflação do Irã este ano será de cerca de 70%, o que é o nível mais alto desde 1980. Esse número mostra que os preços disparam mês após mês durante o ano. O salário mínimo mensal no Irã é conhecido por ser em torno de 150 mil wons, mas com esse dinheiro, atualmente só é possível comprar cerca de 20 frangos pequenos no mercado. O aumento dos preços dos itens essenciais levou os cidadãos ao limite. Especialmente os preços de ingredientes básicos como óleo de cozinha, arroz e carne aumentaram muito, tornando comum, até mesmo para famílias comuns, reduzirem ou diminuírem a qualidade das refeições. Devido a esse impacto, nas áreas fronteiriças com o Irã, surgem estratégias claras de sobrevivência. Muitas pessoas estão se deslocando por terra para países vizinhos, comprando produtos relativamente mais baratos e depois trazendo-os de volta para revender, assim mantendo seu sustento. O número de sacoleiros cresce rapidamente. Moradores atravessam a fronteira várias vezes ao dia, levando óleo de cozinha e itens essenciais, tornando esse ato um meio de sobrevivência. Esse fenômeno indica que a economia do país não está funcionando normalmente. E a agência de notícias, Tasnim, revelou que, devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, os prejuízos do Irã foram estimados em cerca de 400 trilhões de won. O valor anunciado pelo Irã é de aproximadamente 400 trilhões de won. Por causa disso, a avaliação predominante é que os danos provavelmente ultrapassaram pelo menos 400 trilhões de won. Israel e Estados Unidos atacaram instalações do governo, instalações militares e fábricas no Irã, causando danos devastadores. Ainda assim, o Irã decidiu resistir totalmente. Concluíram que será difícil reduzir a pressão externa rapidamente e, internamente, adotam uma estratégia para ganhar tempo e absorver o choque. Segundo a CNN, a liderança iraniana considera a situação uma guerra prolongada e acha que pode suportar o impacto econômico por mais tempo que os Estados Unidos. O Irã sofre sanções há décadas, enfrentando restrições financeiras, restrições à exportação de petróleo e bloqueios comerciais, o que lhe deu certa resistência. O país também ganhou experiência interna em gerir crises com racionamento e economia controlada. Devido ao histórico, a confiança de que, mesmo com impacto econômico imediato, o regime não será abalado. Há também um cálculo político nisso. Nos Estados Unidos, o aumento dos preços e a disparada do preço do petróleo afetam imediatamente a opinião pública. Por outro lado, no caso do Irã, devido à natureza do regime autoritário, existe um controle forte que pode reprimir insatisfações econômicas.
Para o Irã, com o tempo, aumenta a pressão política interna sobre os Estados Unidos. Quando o preço internacional do petróleo sobe, impacta o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, então o Irã usa isso como pressão. Por isso, a estratégia do Irã agora é clara. Em vez de ceder apressadamente nas negociações, o país pretende resistir, aumentar o cansaço do adversário, causar impacto nos preços do petróleo e no mercado global, e assim, fortalecer seu poder de barganha. No entanto, essa decisão envolve grandes riscos. Como a situação econômica interna já está próxima do limite, quanto mais tempo o Irã resistir, maior é a possibilidade de a própria estabilidade do regime ser abalada. Será que o Irã conseguirá aguentar?